Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai começar com uma outra aula de geometria analítica. Vamos aprender hipérbole. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá então, gente. Introdução. Uma coisa importantíssima é que antes de você começar a estudar hipérbole, que você pegue um papel e uma caneta para tomar nota. São muitas informações que a gente está lançando ao longo de uma aula. Outra coisa, pessoal, importantíssima também, é que muitos dos conceitos relativos à hipérbole são muito, mas muito similares aos conceitos que a gente já aprendeu em elipse. Inclusive, quem domina os conceitos de elipse, com certeza absoluta, também domina os conceitos de hipérbole. Então, se você não viu, ou se você não lembra das aulas de elipse, que a gente acabou de ver na aula passada, dá uma olhadinha, porque é importante para que você possa entender plenamente os conceitos relacionados à hipérbole. Continuando, pessoal. Então, nessa aula a gente vai estudar a hipérbole. Obviamente, toda a abordagem vai levar em conta o plano cartesiano. A gente não vai ver a hipérbole no espaço. Outra coisa é que no ensino médio a hipérbole não é objeto de estudo da geometria plana. Então, conceitos mais aprofundados, como por exemplo assíntotas, a gente não vai ver. Uma outra observação, pessoal, é que muitas fórmulas e conceitos aplicáveis às hipérboles são muito, mas muito semelhantes às elipses, conforme eu já falei para vocês no comecinho dessa aula. Então é importante que vocês dominem os conceitos de elipses para poder dominar também os conceitos relativos às hipérboles. Dito isso, vamos começar. Continuando, gente, definição de hipérbole. Olha só, sejam dois pontos distintos f1 e f2. Pois é, galera, da mesma forma que ocorria com as elipses, as hipérboles também vão possuir focos, o foco 1 e o foco 2, mas nós vamos ver algumas diferenças essenciais. Então, nós temos dois pontos distintos, que são os focos f1 e f2, são os dois focos da nossa hipérbole. E a gente vai considerar uma distância 2a qualquer. 2a pode assumir qualquer valor, desde que 2a seja maior que a distância entre os focos. É importantíssimo que isso aconteça. Então, olha só, o lugar geométrico dos possíveis valores do ponto P é um ponto qualquer, tais que a distância do ponto P até F1 menos a distância do ponto P até F2 em módulo seja essa distância 2A que a gente falou no comecinho. Olha como é parecido com o conceito de elipse. Na elipse, PF1 mais PF2 era uma constante. Na hipérbole, a diferença vai ser uma constante. Naturalmente, a diferença tomada em módulo. Então, PF1 menos PF2 é que vai ser uma constante. Nesse caso, a constante vai ser também 2A, da mesma forma que na elipse. Tranquilo? Tranquilo. Nerk, eu não entendi. Então, vamos de novo. PF1 menos PF2 em módulo igual a 2A. Isso significa que se eu fizer PF1, essa distância aqui, menos PF2, essa distância aqui, sempre vai ser uma constante. Nesse caso, a constante 2A. Em outras palavras, PF1 menos PF2 sempre vai dar o mesmo valor. Naturalmente, a gente está considerando essa diferença em módulo. Uma outra forma de você pensar é pegar o maior valor, no caso aqui é nítido que PF1 é maior que PF2, fazer a subtração sem módulo. Só que para garantir que esse resultado aqui sempre vai ser positivo, você faz PF1 menos PF2 é igual a 2A. Uma dica, pessoal, quando o nosso ponto estiver no ramo da direita, PF1 vai ser maior que PF2. Mas, se o nosso ponto estiver no ramo da esquerda, obviamente PF2, olha como a distância vai ser maior. PF2 vai ser maior do que PF1. Para que a gente possa abordar os dois casos, em um caso só, a gente coloca módulo. PF1 menos PF2 em módulo é igual a 2A. E essa é para vocês a definição de módulo, muito parecida com a definição de elipse. Bom, pessoal, nesse exato momento nós temos uma hipérbole com focos F1, F2 e um ponto P qualquer genérico pertencente à hipérbole. Nesse exato momento, a distância desse ponto P até o foco 1 vale 9,32 e a distância desse mesmo ponto P até F2 vale 3,32. Se nós fizermos PF1, que vale 9,32 nesse momento, menos PF2,
que vale 3,32 nesse momento, nós vamos obter o resultado 6. O que acontece se eu mudar P de posição? Vamos ver. Nesse exato momento, PF1 vale 8, ou seja, a distância do ponto P até F1 vale 8, e a distância do mesmo ponto P até F2 vale 2. E novamente, 8 menos 2 vale 6. Em outras palavras, para qualquer posição de P na curva à direita, eu posso afirmar que PF1 menos PF2 é uma constante e vale 6. Olha só, de novo, 9,89, que é essa distância, menos 3,89, que é essa distância, eu vou obter 6. O que acontece agora se eu pegar esse mesmo ponto P e colocá-lo na curva à esquerda? Você percebe que agora os valores de PF1 menos PF2 valem menos 6 para qualquer posição de P na curva à esquerda. Então, PF1 menos PF2 é igual a menos 6. Por que essa divergência? Porque quando nós tínhamos o ponto P na curva à direita, os valores de PF1 eram maiores que os valores de PF2. Quando nós temos P na curva à esquerda, a situação se inverte, ou seja, PF1 possui valores menores que PF2. Consequentemente, nós temos PF1, que é um valor menor, menos PF2, que é um valor maior, nós vamos obter, obviamente, um valor negativo. Agora, como é que eu unifico essas duas situações? Como é que eu unifico as situações onde PF1 pode estar na curva esquerda, como também pode estar na curva direita? Simples, eu posso afirmar para vocês que módulo de PF1 menos PF2 é igual a 6. Você percebe que o resultado realmente é idêntico em módulo. Tanto faz se P está na curva esquerda como na curva direita, a gente percebe que módulo de 6 é igual ao módulo de menos 6. Ou seja, se eu tomar essa diferença de PF1 menos PF2 em módulo, eu vou obter exatamente o mesmo valor nos dois casos. A gente percebe facilmente que módulo de menos 6 é igual a módulo de 6. Por isso que a gente fala que para a construção de uma hipérbole, a gente faz módulo de PF1 menos PF2 é igual a 2A, onde 2A é uma medida qualquer. Beleza, pessoal? Continuando, pessoal, elementos da hipérbole. Então aqui nós temos uma hipérbole serelepe e a gente tem novamente uma relação entre A, B e C. Vamos entender. Aqui nós temos F1, F2, são os focos da hipérbole. Como eu já falei, a hipérbole também tem focos, da mesma forma que a elipse. V1 e V2 são os vértices da hipérbole. Para quem já aprendeu parábola na função de segundo grau mesmo, vocês lembram do vértice da parábola? Pois é, então a hipérbole também tem vértice. No caso, ela vai ter dois vértices distintos. A distância entre os focos, ou seja, a distância de F1 até F2, vai ser a distância focal, da mesma forma que ocorre na elipse. A distância entre os vértices vai ser a medida do eixo real. E B1, B2 vai ser a medida do eixo imaginário. Vamos entender. V1, V2, esse eixo aqui, intercepta a nossa hipérbole. B1, B2, o eixo que passa por B1 e B2 não intercepta a nossa hipérbole. Uma coisa importante é que eu coloquei B1, B1, na verdade é B1, B2, tudo bem? Então aqui embaixo, onde tem B1, você lê B2. Na verdade, da mesma forma que ocorria na elipse, tanto faz a posição dos focos, tanto faz a posição de B1, B2, tanto faz a posição dos vértices. Se você quiser chamar esse cara de F2, esse de F1, sem problema. O importante é que esse cara é um foco, esse cara é outro foco. Esse pode ser o F1, esse pode ser o F2. Mesma coisa aqui, ó, B1, B2, né? Lembra as bananas de pijama, né, pessoal? Tanto faz quem é o B1, tanto faz quem é o B2. Eu posso colocar B1, B2 ou B1, B2. Lembrando que um desses caras está errado, né? Aqui, se for B1, obviamente aqui vai ser B2. E a mesma coisa acontece com os vértices da nossa hipérbole. Se esse cara for V1, esse cara é V2. Se esse cara é o V1, esse outro cara vai ser o V2. Então a nossa hipérbole vai ter dois focos, dois vértices e dois pontos B1, B2, que são os extremos do eixo imaginário. Por que eixo imaginário? Porque ele não intercepta a nossa hipérbole. Então vamos lá, pessoal. Nós temos F1 e F2, focos da hipérbole. V1 e V2 são os vértices da nossa hipérbole. F1 e F2, ou seja, o segmento que vai de F1 até F2 é a nossa distância focal, e vale 2C. V1, V2, ou seja, a distância que vai do vértice 1 até o vértice 2 é o eixo real,
Por que eixo real? Porque ele intercepta a nossa hipérbole. E B1, B2, ou seja, a distância que vai de B1 até B2 é o eixo imaginário. Uma coisa que muita gente pode perguntar: ah, legal, né, que eu entendi onde fica a vértice, eu entendi onde fica o foco, só que eu não entendi onde fica esse B1. Ele fica mais para baixo, mais para cima, como que eu vou saber a real posição desse B1 e desse B2, por exemplo? Pois é, pessoal, não se preocupa com isso. O conceito realmente, como o próprio nome sugere, eixo imaginário, é um pouco mais abstrato. Ao longo dos exercícios, no final da aula, vai ficar mais claro para vocês onde vai ficar B1, onde vai ficar B2. Lembrando que aqui nós colocamos B1 e aqui nós colocamos B1 de novo. Então, um desses caras é B1, o outro cara é B2. Tanto faz quem é o B1, tanto faz quem é o B2. Nós temos, então, uma relação entre esse lado, que representa a metade da medida do eixo imaginário, este outro ladinho, que representa a metade da medida do eixo real, e este outro ladinho, né, nós temos um triângulo, que representa a metade da medida da distância focal. Então, olha só, nós temos C, nós temos B e nós temos A. E existe uma relação entre esses três lados. Como são três lados de um triângulo retângulo, a gente pode falar que C ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. O que eu fiz aqui? Pitágoras nesse cara. Porque, obviamente, o eixo imaginário é perpendicular ao eixo real. Então, esse ângulo é 90 graus. Então, nós temos um triângulo retângulo e, por Pitágoras, a gente pode falar que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, metade da medida da distância focal é igual ao semi-eixo real ao quadrado mais o semi-eixo imaginário ao quadrado. Tranquilo? Mais ou menos, né? Não se preocupa. Hipérbole, por mais incrível que pareça, é muito mais simples do que elipse. Esses conceitos iniciais são um pouco mais chatos, mas depois que você pega o jeito, é muito mais tranquilo que elipse. Beleza? Outra coisa, pessoal, eu esqueci de provar nessa aula, mas nós temos aqui, esse lado aqui mede C. Esse lado aqui que vai de B1 até V2, ou de B1 até F1, ou seja, de um extremo do eixo imaginário até um dos vértices, tem a mesma medida da distância do centro até um dos focos. A distância de O, ou seja, o centro da nossa hipérbole até um dos focos, tem medida C. Essa distância que vai de B1 até um dos vértices também tem medida C. Eu não provei isso, mas é importante que você saiba disso. E finalmente, pessoal, da mesma forma que nós tínhamos na elipse, nós temos também o conceito de excentricidade. E a excentricidade diz pra gente o quanto a nossa hipérbole é mais achatada ou mais esticada, digamos assim, né? Só que existe uma diferença importante. A gente viu que na elipse, a excentricidade é sempre um número entre 0 e 1. Na hipérbole, isso não vai acontecer. A excentricidade vai ser sempre um número maior que 1. Nerk, por que a excentricidade vai ser sempre maior que 1? Olha que legal, pessoal. Nós temos um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, qual é o maior lado? O maior lado em um triângulo retângulo sempre vai ser a hipotenusa, no caso C. Por quê? Porque existe aquele teorema: ao maior ângulo, que é o de 90 graus, no caso no triângulo retângulo, se opõe o maior lado. Então, consequentemente, o lado C é o maior lado neste triângulo. Ou seja, C sempre vai ser maior que o lado A. Consequentemente, você está dividindo uma coisa que é maior que a outra, esse resultado vai ser maior que 1. Tranquilo? Bem tranquilo agora. Então está aqui para vocês os elementos da hipérbole. Continuando, gente, dedução da fórmula. Olha que legal, a dedução da fórmula de uma hipérbole é muito parecida com a dedução da fórmula da elipse. Não vai dar conta nenhuma pra gente. Olha como vai ficar, pessoal. Então aqui nós temos a elipse, aqui nós temos um ponto qualquer. A gente sabe que a distância focal tem medida 2c. Quer ver? Deixa eu voltar para vocês. Ó. A distância entre os focos tem medida 2c, é a distância focal. Isso significa que do centro até um dos focos nós temos c, e do centro até o outro foco nós temos também uma medida c. Então vamos continuar, pessoal. Parei aqui com vocês. Então do centro até um dos focos nós temos medida c,
do centro até outro foco, nós temos também uma medida C. Agora presta atenção. Nós temos 0. Daqui até aqui caminhamos C. Ou seja, esse ponto no eixo X mede C. Conclusão. As coordenadas do foco 2 são C, 0. Porque olha só, a gente só andou no eixo X. Eu falei para vocês que aqui mede C. Do centro até um dos focos. Mede C. Consequentemente, as coordenadas do ponto F2 são C, 0. Nerk, eu não entendi. Então vamos de novo. Faz de conta que essa medida do centro até aqui vale, digamos, 5. Quais são as coordenadas de um ponto que corta o eixo X no 5? Simples. 5, 0. Entendi. Consequentemente, se essa medida vale C, esse ponto possui coordenadas C, 0. Agora, pessoal, vamos ver o ponto F1. O ponto F1, olha só, a distância desse ponto até o centro mede C, correto? Por quê? Porque a medida de F1 até F2 mede 2C. O 0 está exatamente no meio desses dois pontos. Consequentemente, essa medida vale C. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: pessoal, quanto mede essa distância? Mede C. Só que eu posso colocar C positivo? Não. Por quê? Porque todas as medidas à esquerda do plano cartesiano possuem abscissa negativa. Ou seja, aqui nós temos menos C, 0. Por exemplo, deixa eu ver se você entendeu. Vamos supor que aqui seja 5. Essa medida aqui, melhor dizendo, seja 5. Consequentemente, nós temos 5 unidades antes do 0, ou seja, 5 unidades negativas. Então aqui seria menos 5, 0. Tranquilo? Bem tranquilo. Então, como nós sabemos que essa medida vale C, as coordenadas desse ponto são menos C, 0. Então F1 é menos C, 0, F2 é C, 0, e P, pessoal, é um ponto genérico. Se ele é um ponto genérico, as coordenadas dele também são genéricas. Ou seja, as coordenadas desse ponto valem x e y, genericamente falando, né? A partir disso, o que eu posso falar para vocês? A gente sabe que PF1 menos PF2 é igual a 2A. Em módulo, né, pessoal? A distância de PF1 menos a distância de P até F2 em módulo é igual a 2A. A gente sabe também que a distância entre pontos vale raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. E a gente também sabe que a distância de F1 até F2 vale 2C. A partir dessas informações, olha como é idêntico a dedução da elipse. Para qualquer ponto, vale a relação módulo de PF1 menos módulo de PF2 é igual a 2A. Só que nós temos um problema. Eu não gostaria de resolver uma equação modular. Olha a minha sacada, pessoal. A gente sabe que para qualquer ponto na curva direita, PF1 é maior que PF2. Se eu escolhesse um ponto na curva esquerda, PF2, olha como a distância é maior, seria maior que PF1. Entendi. Então, se eu garantir para vocês que o ponto P está na curva à direita, eu posso falar com certeza total e absoluta que PF1 é maior que PF2. Se PF1 é maior que PF2, eu não preciso usar o módulo, porque com certeza esse resultado vai ser positivo. Então a gente pode falar que se o ponto P genérico estiver na curva direita, a gente pode falar que PF1 é maior que PF2, ou seja, de P até F1, essa distância aqui é maior que P até F2. Consequentemente, a gente pode tirar do módulo e falar que PF1 menos PF2 é igual a 2A, sem prejuízo da generalização. Aí muita gente vai perguntar, mas Nerk, você está considerando que o ponto P está na curva direita. E se ele estiver na curva esquerda, como é que você prova que essa relação ainda é válida? Simples, pessoal. Aí você vai fazer PF2 menos PF1 é igual a 2A. E se você fizer isso, você vai cair na mesma fórmula que nós estamos deduzindo. Olha que legal. Então vamos lá, pessoal. O que a gente sabe? A gente sabe que a distância entre dois pontos é raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Né? Tudo isso na raiz quadrada, né, pessoal? Então vamos lá. Raiz quadrada de x menos... Vamos lá, gente.
x1 menos x2. Eu vou calcular primeiro a distância de P até F1. A distância de P até F1 vale x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Então vamos lá. x1 menos x2, ou seja, x menos c. X menos c, tudo isso ao quadrado. Mais, agora eu vou fazer y1 menos y2. Quem que é o y1? É o próprio y. Quem que é o y2? É o zero. Então eu vou fazer y menos 0, tudo isso ao quadrado. Essa expressão aqui, pessoal, representa PF1, ou seja, a distância de P até F1. Agora eu vou colocar menos PF2, que é tudo isso aqui, toda essa raiz. Então vamos lá. PF2, pessoal, P está aqui, F2 está aqui. Então eu vou fazer x1 menos x2 ao quadrado, ou seja, x menos c ao quadrado, está aqui para vocês, mais y1 menos y2 ao quadrado, ou seja, y menos 0, tudo isso ao quadrado. É igual a 2a. Eu tirei do módulo, por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que PF1 é maior que PF2, então eu posso tirar do módulo. Então nós temos toda essa expressão é igual a 2a. Então a gente pode fazer raiz quadrada de x mais c ao quadrado. O que eu fiz? Menos com menos dá mais. Mantenho o quadrado, né? Ficou x mais c, mais y menos 0 dá y. Então ficou y ao quadrado menos raiz quadrada, né? X menos c ao quadrado, copia. Y menos 0 vai ser y mesmo, né, pessoal? Y ao quadrado, melhor dizendo. É igual a 2a. Gente, eu quero que vocês percebam que essa expressão, ou melhor, que essa equação é idêntica, igualzinha à dedução que nós fizemos para a fórmula da elipse na aula passada. A única diferença é que na dedução da elipse nós usamos um mais aqui. E nessa fórmula nós estamos usando um sinal de menos. Consequentemente, a gente vai obter o mesmo resultado que nós obtivemos na dedução da elipse, só que onde tem mais, nós colocamos um menos. Entendi. Então ficou x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Se você fizer questão da dedução, é só copiar e colar a mesma dedução que nós fizemos na aula passada para elipse. Tranquilo? Então a fórmula para esse caso aqui é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Continuando, pessoal. Então, fórmula reduzida, primeiro caso. Outra coisa importante, olha como é importante ver a bendita aula de elipse. Da mesma forma como ocorria com a elipse, nós vamos ter 4 casos possíveis, que eu já vou falar. A dedução da fórmula nos demais casos também é idêntica às deduções que a gente já aprendeu para elipse. A fórmula abaixo, que é esta fórmula que está aparecendo nesse exato momento no seu vídeo, essa aqui, mostra a hipérbole com centro coincidente com a origem do plano cartesiano. O que significa isso? Significa que a nossa hipérbole possui centro 0, 0, ou seja, o centro da nossa hipérbole coincide com a origem do sistema cartesiano. E o eixo real da nossa hipérbole é horizontal. Nerk, o que é eixo real? Lembrando que a hipérbole tem 2 eixos, que são o eixo real, que vai de V1 até V2, e o eixo imaginário, que vai de B1 até B2, que eu coloquei de novo B1. Só uma dica, pessoal. Aqui é B1, aqui pode ser B2, aqui pode ser B1, aqui pode ser B2. Tanto faz quem é o B1, tanto faz quem é o B2. Aqui tá, um deles está incorreto. Então, de novo, quando a nossa hipérbole possuir centro coincidente com a origem do plano cartesiano, ou seja, o centro da hipérbole for o 0, 0 e a nossa hipérbole for horizontal, a equação deste sujeito vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1, que é idêntica à dedução do primeiro caso da elipse, exceto pro sinal de mais, que na verdade aqui vai ser um sinal de menos. Então quem tem de cabeça os conceitos de elipse, também vai ter de cabeça os conceitos de hipérbole. Continuando, pessoal, segundo caso. O segundo caso e a sua respectiva demonstração também vai ser análogo ao segundo caso da elipse que a gente mostrou na aula passada. A única coisa que vai acontecer, então, vai ser que o x ao quadrado e o y ao quadrado vão, entre aspas, trocar de lugar. Então, quando a nossa hipérbole for vertical, ou melhor, quando ela possuir eixo maior vertical, a gente pode falar que a equação é y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. O que você nota? Que na comparação com a equação que nós tínhamos no início, o x e o y trocam de lugar.
Vamos voltar. Máquina do tempo. O x e o y trocam de lugar. Então, y² sobre a ao quadrado menos x² sobre b ao quadrado é igual a 1. Continuando, pessoal. Nós temos, então, o comparativo entre os dois primeiros casos. Então, deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos a hipérbole com eixo real horizontal. E aqui nós temos a hipérbole com eixo real vertical. E nos dois casos nós vamos ter uma pequena diferença. Qual que é a diferença? O x e o y trocam de lugar. Quando a hipérbole possuir eixo real horizontal, nós vamos ter x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b ao quadrado é igual a 1. Mas quando a hipérbole possuir eixo real vertical, o x e o y vão trocar de lugar. Então vai ficar y² sobre a ao quadrado menos x² sobre b ao quadrado é igual a 1. Continuando, pessoal. Vamos lá, então. Este caso e o próximo também são análogos aos já vistos na aula de elipse. Então, quando nós tivermos a nossa querida amiga hipérbole deslocada, ou seja, quando o centro da hipérbole não for coincidente com a origem do sistema cartesiano, a gente vai ter o quê? X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Lembrando que é praticamente idêntico ao terceiro caso de elipse que a gente viu na aula passada. A única coisa que muda é o sinal de menos. E uma coisa importante é que xo e yo, ou x0 e y0, são as coordenadas do centro da nossa hipérbole. Uma coisa importantíssima, pessoal, é que vocês podem guardar esta fórmula, porque ela também vale para o primeiro caso. Olha que legal. Quando as coordenadas do centro da nossa hipérbole forem 0, 0, isso aqui vai valer 0, isso aqui também vai valer 0. Ou seja, você vai ficar com x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b ao quadrado igual a 1, que é a fórmula idêntica. Deixa eu avançar, deixa eu voltar um pouquinho. Máquina do tempo. Aqui, ó, que é a fórmula idêntica ao primeiro caso que a gente aprendeu. Então, o que é importante que você saiba? É importante que você saiba o terceiro e o quarto casos, porque a partir do terceiro e do quarto casos, vocês facilmente chegam no primeiro e no segundo casos. Basta substituir x0 e y0 por 0, 0, né? Porque as coordenadas da nossa hipérbole vão ser coincidentes com a origem do sistema cartesiano. Nerk, eu não entendi. De novo. A nossa hipérbole, nesse caso, possui centro x0 e y0. Essas são as coordenadas do centro da nossa hipérbole. Se a nossa querida amiga hipérbole tivesse centro coincidente com a origem do sistema cartesiano, ou seja, no cruzamento do x com y, consequentemente, as coordenadas do centro seriam 0, 0. Correto? Correto. Se você substituir 0, 0 aqui, você chega na equação original, que é justamente a dessa hipérbole que nós estamos vendo. Agora eu entendi. Vamos lá, então. Deixa eu avançar. Máquina do tempo. E, finalmente, pessoal, de novo, né? Nós vamos ter que o quarto caso é muito parecido com o quarto caso que a gente aprendeu na elipse da aula passada. A única coisa que muda é o sinal de menos. E, novamente, esse terceiro caso substitui o segundo caso. Por exemplo, as coordenadas da nossa hipérbole, nesse exato momento, são x0 e y0. Né? O centro da nossa hipérbole possui coordenadas x0 e y0. Se as coordenadas do centro dessa hipérbole fossem 0, 0, eu substituiria 0, 0 aqui. E eu chegaria exatamente na fórmula da segunda dedução. Ou seja, y² sobre a ao quadrado menos x² sobre b ao quadrado igual a 1. Em resumo, pessoal, se você souber o terceiro caso e você souber o quarto caso, você chega automaticamente na dedução do primeiro e do segundo casos. Uma coisa importante é que eu coloquei aqui fórmula reduzida a terceiro caso. Na verdade, é o quarto caso, né? Nós temos, então, o primeiro e o segundo casos, o terceiro caso e o quarto caso, que é esse que eu acabei de mostrar, que eu coloquei terceiro caso. Mas, na verdade, obviamente, vai ser o quarto caso. Tranquilo? Bem tranquilo. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a hipérbole vertical num comparativo com a hipérbole horizontal. Olha que legal. Para saber se o eixo real da hipérbole é vertical ou horizontal, é muito simples. Basta que você observe a posição do x² e do y² nos numeradores. Equações que começam com termos em x possuem eixo real horizontal.
E equações que começam com termos y, eixo real vertical. NERC, não entendi. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Essa nossa equação começa com termos em x ao quadrado. De cara, o primeiro termo já é x ao quadrado. Se começa com termos com x ao quadrado, eixo real horizontal. Olha que legal. Começou com x quadrado, eixo vai ser horizontal. A nossa hipérbole vai ser horizontal. Horizontal, né? E aqui, pessoal, note que a nossa hipérbole não começa com x ao quadrado, ela começa com y ao quadrado. Consequentemente, a nossa hipérbole vai possuir eixo real vertical. Deixa eu só voltar e fazer um comparativo. Ó, nesse caso aqui, ó, começa com x ou começa com y? Começa com y. Se começa com y, o que você pode falar, pessoal? Que o eixo real é vertical. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, pessoal, começa com x ou começa com y? Começa com x. Se começa com x, o eixo real é horizontal, né? Horizontal. Vamos avançar. Máquina do tempo. Eu estou com vontade de tomar um café. Deixa eu voltar um pouquinho. Voltar não, avançar, né? Vamos lá, pessoal. Exemplo 1. Deixa eu ver se eu voltei correto. Voltei correto. Exemplo 1. Construa o gráfico da hipérbole cuja equação é x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 é igual a 1. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoas, fizeram? Vamos lá, então. A primeira coisa, a primeira pergunta existencial que a gente tem que fazer é: NERC, essa hipérbole é horizontal ou é vertical? Simples. Começa com x ou começa com y? Começa com x. Se ela começa com x, ela é horizontal. Obviamente, não vai ser essa a justificativa que você vai colocar na prova. Você não pode colocar na prova: ah, o NERC falou que começa com x é horizontal. Não. Você vai falar o seguinte: note que a equação é do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, sendo, portanto, horizontal. Essa é a justificativa formal que você vai apresentar para o seu examinador na prova para justificar que essa hipérbole é horizontal, ou melhor, eixo real horizontal. Continuando, pessoal, outra coisa importante é que você percebe que não é x menos alguma coisa, y menos alguma coisa. É x ao quadrado puro e y ao quadrado puro. Quando isso acontece, o centro da nossa hipérbole é coincidente com a origem do sistema cartesiano. Então vamos lá. Outra coisa também que a gente sabe, pessoal, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. A gente está cansado de saber disso. Nós sabemos que nós temos aqui embaixo do x a ao quadrado, embaixo do y, b ao quadrado. Então a gente pode falar para vocês que c ao quadrado é igual a ao quadrado, que vale 9, mais b ao quadrado, que vale 16. Uma outra pergunta que muita gente poderia falar é: NERC, como é que você sabe que aqui é ao quadrado e não b ao quadrado? Como é que você sabe que aqui é b ao quadrado e não a ao quadrado? Simples, pessoal, porque o que muda de lugar não é o a ao quadrado nem o b ao quadrado, é o x e o y. Entendi. O primeiro termo aqui sempre vai ser o a ao quadrado. O segundo termo aqui embaixo, no denominador, sempre vai ser o b ao quadrado. Então, não tem dúvidas, não tem como você ter dúvida sobre se esse termo é ou não o a ao quadrado. Ele sempre vai ser o a ao quadrado, esse termo sempre vai ser o b ao quadrado. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é pegadinha, questão de você tomar cuidado para não cair em pegadinha. É que às vezes o examinador coloca menos y ao quadrado sobre 16 mais x ao quadrado sobre 9. Ou seja, ele muda essa fração e essa de lugar. Você sabe que sempre a nossa hipérbole vai começar positiva e vai ter um sinal de menos no meio. Se isso não ocorrer, os termos estão trocados, ou melhor, as frações estão trocadas. Tranquilo? Tranquilo. Vamos continuar. Então a gente sabe que c ao quadrado é igual a 9 mais 16. Pessoal, 9 mais 16 costuma dar 25, né? Então c ao quadrado é igual a 25. Se c ao quadrado é igual a 25, quanto vale c? Aí você vai falar: bom, c ao quadrado é igual a 25, c é igual a mais ou menos 5. Errado, pessoal. C representa uma distância. C, para hipérbole, representa a metade da distância focal. A metade de uma distância pode ser negativa? Não, não pode. Consequentemente, você não pode colocar que C vale mais ou menos 5. C vale 5, você descarta, da mesma forma que a gente fazia com a elipse, o valor negativo. Então, C é igual a 5 positivo. Maravilha! Então, nós temos o A ao quadrado, a gente sabe que vale 9, o B ao quadrado vale 16 e o C ao quadrado vale 25. O que a gente pode fazer? Vamos lá.
o centro vale 0, 0. Por que o centro vale 0, 0? Se fosse x alguma coisa, y alguma coisa, nós não teríamos centro 0, 0. Então, nós temos, então, centro 0, 0. A igual a 3. Por que o A é igual a 3? Simples. Raiz quadrada de 9 é 3. Uma coisa importante que vocês também poderiam perguntar. NERC, novamente, aqui poderia ser mais ou menos 3, né? Porque mais ou menos 3 ao quadrado dá 9. Novamente, pessoal, o eixo real e o eixo imaginário representam o quê? Distâncias. A gente não pode trabalhar com valores de eixos negativos, tampouco com distância focal negativa. Quando você trabalhar com eixo real, eixo imaginário e distância focal, esses três valores têm que ser positivos. Não pode ter dúvida nisso. Então vamos lá. Aqui, pessoal, A ao quadrado vale 9, então A vale 3. Se o A vale 3, quanto vale o eixo real? O eixo real tem medida 2A, consequentemente, o dobro desse valor. O eixo real vale 6. O B, pessoal, vamos ver? O B ao quadrado vale 16. A gente sabe que B vale 4, né? B não pode ser negativo. Pessoal, se B vale 4 e B é a metade da medida do eixo imaginário, B é o semi-eixo imaginário, quanto vale todo o eixo imaginário? O dobro de B, ou seja, 8. E finalmente, pessoal, C vale 5, né? A gente acabou de achar esse pilantrinha. Se C vale 5 e C representa a metade da distância focal, quanto vale a bendita da distância focal? Vale o dobro de C, ou seja, vale 10. Então a gente tem que o centro vale 0, 0, o eixo real vale 6, o eixo imaginário vale 8 e a distância focal vale 10. Guarda esses valores, porque a gente vai trabalhar com eles no próximo quadro. Vamos lá então. Continuando, pessoal, vamos ver onde a gente parou. A gente parou aqui, ó. Centro vale 0, 0, o eixo real vale 6, eixo imaginário 8 e a distância focal, adivinha, vale 10. Agora é que a situação começa a pegar um pouquinho pesado, mas presta atenção, não tem como você se complicar. Vamos lá então. Pessoal, a distância focal vale 10. Se a distância focal vale 10, quanto vale metade da distância focal? Vale 5. Onde fica o centro da nossa hipérbole? Fica no 0, 0. Então vamos lá, matemática extremamente básica. Esse centro é o 0, 0. A gente sabe que o centro é 0, 0. A gente sabe que a distância desse centro até um dos focos vale quanto? Vale 5. Quanto que caminhamos então no eixo X? Caminhamos 5. Nós saímos do eixo X? Não. Ou seja, a ordenada continua sendo 0. Por quê? Porque todos os pontos no eixo X possuem ordenada, ou seja, valor de y igual a 0. Isso a gente está cansado de aprender. Então, nós andamos 5 unidades no eixo y, consequentemente, esse ponto possui coordenadas 5, 0. Os focos são simétricos em relação ao centro. Então, se esse ponto do foco é 5, 0, ele andou 5, entre aspas, para trás. Consequentemente, esse ponto vai ser o ponto menos 5, 0. Você pode utilizar a formulinha de distância de ponto, mas para um caso tão simples, eu acho desnecessário. Então vamos lá. Esse foco possui coordenadas 5, 0 e este foco possui coordenadas menos 5, 0. Até aí, acho que sem grandes crises. Vamos lá, pessoal. V1 e V2. O que a gente sabe? Que nós temos que a distância V1 até V2 vale o quê? 6. Consequentemente, do centro até um dos vértices vale metade, vale 3. Daqui até aqui também vale 3. Conclusão, pessoal, adivinha quais são as coordenadas desse ponto? Muito bem, cara. Olha só, nós temos um ponto que está no eixo X, consequentemente, a ordenada dele vale 0. Todos os pontos no eixo X possuem ordenada valendo 0. E a abscissa dele, pessoal, quanto que ele se deslocou? Ele se deslocou 3, né? Consequentemente, aqui nós temos o ponto... Opa, deixa eu voltar. Aqui nós temos o ponto 3, 0. E o ponto V1, o vértice 1? Novamente, o mesmo caso do F1, pessoal. Nós andamos 3 unidades, entre aspas, para trás. Consequentemente, V2 vai possuir coordenadas menos 3, 0. Então, aqui, 3, 0, menos 3, 0. Aqui é o centro da nossa hipérbole, coordenadas 0, 0. Agora a gente vai falar de B1 e de B2. Pessoal, presta atenção. Todo ponto que está no eixo Y possui abscissa valendo 0, ou seja, o x desse cara e o x desse cara valem 0.
Até aí sem crises. Então a gente já sabe que o B1 e o B2... Opa, coloquei errado aqui. Aqui vale 0,4 e o B2 vale 0 menos 4. Então, na verdade, B1 e B2 aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui é 0 menos 4 e não menos 4, 0. Coloquei errado. O que a gente sabe, pessoal? Que B1 e B2 possuem abscissa valendo 0. Ou seja, o x desse cara vale 0, x desse cara também vale 0. Porque todos os pontos que estão no eixo y possuem abscissa valendo 0. O que a gente sabe? A gente sabe que B vale 4. Ou seja, a distância desse ponto até aqui vale 4. E daqui até aqui vale 4. Consequentemente, nós temos 4 no eixo y, menos 4 no eixo y. E 0 para os dois caras no eixo x. Ou seja, B1 vai ser 0, 4, B2 vai ser 0 menos 4. Está errado aqui. Tranquilo? Tranquilo. Continuando, gente. Então tá aqui para vocês, antes de eu continuar, o gráfico da hipérbole, cuja equação é x² sobre 9 menos y² sobre 16 é igual a 1. Continuando, pessoal, exemplo 2. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. O que nós temos aqui? Nós temos uma hipérbole com eixo imaginário vertical. E a gente sabe que essa distância do vértice até o centro vale 3. E essa distância do foco, de um dos focos, né, até o centro, vale 5. A partir dessas informações, vamos montar a equação desta malandrinha. Vamos lá, pessoal. A equação é do tipo y² sobre a² menos x² sobre b² é igual a 1. Nerk, de onde você tirou isso? Vamos lá. Primeira pergunta que eu faço. Nós temos que o gráfico é horizontal ou vertical? O nosso gráfico é vertical. Se o nosso gráfico é vertical, começa com y. Até aí, sem crises. A gente sabe que o centro da nossa hipérbole coincide com a origem do sistema cartesiano. Consequentemente, é essa equação menorzinha. A gente não precisa fazer y menos y0, x menos x0, tudo isso ao quadrado, nos dois casos. A gente pode ir direto escrever a equação desta forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Quais as outras informações que nós temos, pessoal? O A vale 3. Como é que eu sei que o A vale 3? Pessoal, o A é o que? É o semi-eixo real. Ou seja, a distância do centro da hipérbole até um dos focos. Nesse caso, quanto vale essa medida? Vale 3. Ou seja, A² vale 9. E a gente sabe também, pessoal, que C é a metade da medida da distância focal. Ou seja, do centro até um dos focos, nós temos a metade da medida da distância focal, que nesse caso vale 5. Ou seja, C é igual a 5, C² é igual a 25. Então nós temos que o A² vale 9, C² é igual a 25. E a gente sabe que C² é igual a A² mais B². A partir desta equaçãozinha serelepe, a gente encontra em um segundo a equação desta hipérbole. Vamos lá então, pessoal. C² é igual a 25. Então coloquei 25. A² é igual a 9, B² não sei. Copia esse cara. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 9 que está somando, joga para o outro lado subtraindo. Ficou 25 menos 9 é igual a B². O que eu posso fazer também, pessoal? Eu posso trocar os dois membros de lugar. Se eu troco os dois membros ao mesmo tempo de lugar, eu não preciso mudar o sinal. Então ficou B² igual a 25 menos 9. Gente, 25 menos 9 costuma dar 16, né, pessoal? Então B² igual a 16. Quanto vale B, pessoal? Ah, Nerk, B vale mais ou menos 4. Cuidado, B vale 4. Lembre-se que B representa a medida do semi-eixo imaginário. E a gente não pode ter valores de A, B ou C negativos. Então B vale 4. Não é correto escrever B igual a mais ou menos 4. Só que detalhe, né, pessoal? Eu nem vou precisar utilizar essa informação. Eu vou pegar direto o B² igual a 16. Vamos lá, então. Acabou. Olha que impressionante. Acabou o exercício. Porque a gente sabe que a equação é desse tipo, a gente sabe que o A vale 9, né? Ou melhor, o A² vale 9, e a gente sabe que o B² é igual a 16. Então, olha só, y² sobre A², que vale 9, x² sobre B², que vale 16, é igual a 1. Tá aqui para vocês. Nossa, né? Que rápido, não teve nem graça. Pois é, pessoal, conforme eu já disse para vocês, elipse, de maneira geral, se você entende as equações, se você já domina os conceitos que a gente aprendeu em elipse, é automático, é muito fácil. Beleza, pessoal? Valeu então!